Sabias que pode existir uma conexão secreta entre vampirismo e os ensinamentos do rei Salomão? Hoje vamos mergulhar profundamente na misteriosa Scholomance, uma escola oculta de magia negra escondida nas montanhas da Romênia que inspirou o Drácula de Bram Stoker. Exploraremos lendas antigas, textos ancestrais e as histórias arrepiantes de uma figura sombria que ensina artes sinistras num templo isolado. Esta jornada levar-nos-á através dos mistérios mais profundos da tradição ocultista, revelando como esses ensinamentos misteriosos podem ser a verdadeira origem do mito vampírico que conhecemos hoje. Descobriremos como essas práticas ancestrais se conectam diretamente ao próprio rei Salomão, o monarca bíblico conhecido pela sua sabedoria suprema e pelo seu domínio sobre as forças sobrenaturais. A Scholomance não era apenas uma escola comum de magia, era um centro de aprendizagem onde os segredos mais sombrios do universo eram transmitidos através de rituais ancestrais. Os estudantes que entravam nesta instituição misteriosa nunca mais eram os mesmos, transformando-se em seres com poderes que desafiavam as leis naturais. As origens do Solomonari representam um dos capítulos mais fascinantes do folclore romeno, envolvido em mistério e tradições ancestrais que remontam a milênios. Estes seres lendários são descritos como feiticeiros poderosos, capazes de controlar os elementos da natureza, especialmente o clima e as tempestades. A sua história está profundamente enraizada no tecido cultural da Romênia, particularmente na região enigmática da Transilvânia. Os Solomonari são frequentemente retratados como homens altos de cabelo ruivo, vestindo túnicas brancas de lã e carregando ferramentas estranhas e livros repletos de conhecimento mágico proibido. Vivem em áreas montanhosas remotas, especialmente dentro da Cordilheira dos Cárpatos, onde as energias telúricas são mais intensas. A sua lenda está intimamente ligada à Scholomance, uma escola misteriosa de artes negras que existe em dimensões paralelas à nossa realidade. Esta escola secreta está escondida nas profundezas das montanhas, próxima de um lago misterioso sem nome, cujas águas refletem não o céu, mas os segredos do submundo. A localização exata da Scholomance é conhecida apenas por aqueles escolhidos para estudar lá, acrescentando uma aura de mistério e intriga que perdura há séculos. Este não é um lugar comum de aprendizagem, é um portal entre mundos, onde a realidade e o sobrenatural se entrelaçam. Na Scholomance, os estudantes aprendem a controlar forças naturais que estão além da compreensão humana comum. São ensinados a invocar tempestades devastadoras, comandar trovões e relâmpagos e manipular outros fenômenos naturais com uma precisão que desafia qualquer explicação científica. O currículo não se limita apenas ao controle do clima, inclui também diversas outras artes mágicas e místicas que foram preservadas desde tempos imemoriais. O treino na Scholomance é descrito como incrivelmente rigoroso e perigoso, testando os limites físicos, mentais e espirituais dos estudantes. Apenas 10 estudantes são admitidos de cada vez, e a duração do seu treino é tipicamente de 9 anos, um período que corresponde a ciclos celestiais específicos conhecidos pelos mestres das artes ocultas. Durante estes anos, os estudantes passam por uma série de provações projetadas para testar a sua resistência, coragem e domínio das artes sombrias. Um dos aspectos mais assustadores do seu treino é que vivem em completa escuridão durante todo o período de 9 anos. Este isolamento da luz solar não é apenas uma privação, é uma transformação fundamental que os conecta com forças sobrenaturais e lhes proporciona uma compreensão profunda dos poderes que procuram controlar. A escuridão torna-se a sua aliada,
e eles aprendem a ver através dela com uma clareza que supera qualquer visão humana normal. A prova final para estes estudantes é talvez a mais brutal e reveladora. Após 9 anos de treino intensivo, apenas um dos 10 estudantes é escolhido para permanecer na Scholomance, como assistente do mestre. Este estudante, muitas vezes chamado de 10º discípulo, deve demonstrar habilidade e resistência excepcionais que o distinguem de todos os outros. Os restantes 9 são libertados de volta ao mundo, para sempre transformados pelas suas experiências sobrenaturais. As fontes primárias de informação sobre os Solomonari e a Scholomance provêm de lendas locais, tradições orais e escritos históricos que foram cuidadosamente preservados ao longo dos séculos. Emily Gerard, uma escritora escocesa do século XIX, documentou muitas superstições romenas nos seus escritos, fornecendo insights valiosos sobre as crenças em torno dos Solomonari. Os seus trabalhos, particularmente The Land Beyond the Forest, são considerados referências cruciais para compreender estes mitos ancestrais. O folclore local também desempenha um papel significativo na preservação das histórias dos Solomonari. Os aldeões transmitiam contos destes feiticeiros poderosos, as suas habilidades sobrenaturais e a misteriosa Scholomance através das gerações, criando uma tradição oral rica e complexa. Estas histórias frequentemente retratavam os Solomonari como figuras simultaneamente temidas e respeitadas, capazes de grandes benfeitorias ou imensos danos, dependendo de como escolhiam usar os seus poderes ancestrais. Curiosamente, algumas lendas sugerem que os Solomonari não eram inerentemente malvados. Embora as suas habilidades para invocar tempestades e controlar o clima fossem frequentemente vistas com medo pelas populações locais, também eram considerados possuidores de poderes de cura e conhecimento profundo de remédios naturais. Esta natureza dual acrescenta complexidade à sua lenda, retratando-os como feiticeiros formidáveis e curandeiros sábios simultaneamente. A conexão entre os Solomonari e o rei Salomão está profundamente enraizada tanto no nome quanto na lenda que os rodeia. O termo Solomonari deriva claramente de Salomão, refletindo a crença de que estes feiticeiros possuem conhecimento e poderes ligados à sabedoria lendária do rei Salomão. Este monarca bíblico é mundialmente conhecido pela sua sabedoria incomparável e pelo seu comando sobre o sobrenatural, tendo governado Israel com uma combinação de inteligência divina e poderes místicos. Além da sua fama bíblica, Salomão é uma figura central em várias tradições mágicas que se espalharam por toda a Europa e além. É frequentemente creditado com a autoria de vários grimórios, incluindo a Chave Menor de Salomão e o Testamento de Salomão, que detalham rituais complexos para invocar e controlar demônios e espíritos. Estes textos retratam Salomão como um mestre do oculto, capaz de exercer poder mágico profundo sobre forças que estão além da compreensão humana comum. Os Solomonari são considerados herdeiros desta herança mágica ancestral. O folclore romeno descreve-os como magos do clima e mestres das artes sombrias, habilidades que são paralelas aos feitos sobrenaturais atribuídos ao próprio Salomão. A Scholomance, onde são treinados, é descrita como uma escola secreta escondida nas profundezas das montanhas, lembrando a natureza secreta e mística do próprio conhecimento reputado de Salomão. A análise linguística sugere que Solomonari pode derivar de Salomão e escola, implicando que estes feiticeiros são vistos como graduados de uma escola mística fundada em princípios salomônicos. Esta conexão etimológica fortalece a ideia de que os Solomonari
estão diretamente ligados às tradições mágicas do rei Salomão, criando uma linhagem ininterrupta de conhecimento oculto que se estende através dos milênios. O conhecimento esotérico atribuído a Salomão inclui não apenas o controle sobre espíritos e demônios, mas também sobre forças naturais, como tempestades, ventos e outros fenômenos climáticos. Esta correlação com as habilidades dos Solomonari não é coincidência. Representa uma transmissão direta de conhecimento ancestral que foi preservado através de linhagens secretas de iniciados ao longo da história. Emily Gerard, através das suas investigações detalhadas do folclore romeno, fornece relatos pormenorizados dos Solomonari que os descrevem como magos poderosos do clima. Esta habilidade específica alinha-se perfeitamente com as lendas do controle de Salomão sobre forças naturais, sugerindo uma continuidade nas tradições mágicas que atravessa culturas e milênios. Estas habilidades são consideradas parte do conhecimento esotérico transmitido diretamente dos ensinamentos salomônicos. O termo Solomonari parece derivar diretamente do nome de Salomão, sugerindo uma conexão histórica e linguística que aponta para uma tradição que vê estes feiticeiros como seguidores ou estudantes dos ensinamentos místicos de Salomão. Esta etimologia é crucial para compreender como antigas tradições bíblicas se transformaram em lendas folclóricas locais, mantendo sempre a essência do poder sobrenatural original. Interessantemente, o folclore em torno dos Solomonari inclui a sua natureza dual como figuras simultaneamente temidas e respeitadas. São conhecidos por invocar tempestades e controlar o clima, mas também são reputados por terem poderes de cura e conhecimento profundo de remédios naturais baseados em ervas e práticas ancestrais. Esta dualidade reflete a própria reputação de Salomão como um governante sábio que possuía grande poder e conhecimento, capaz tanto de benevolência quanto de justiça severa quando necessário. A cultura vampírica e os seus mitos estão entrelaçados no tecido de muitas culturas antigas, cada uma com a sua própria interpretação única de criaturas que se alimentam dos vivos. Na antiga Grécia, os mitos de vampirismo ganham vida com contos de Empusa e Lamia, criaturas que representavam os medos mais primitivos da humanidade em relação à morte e à predação sobrenatural. Empusa era um demônio temível, frequentemente retratado como uma mulher bela que atraía homens para a sua perdição, bebendo o seu sangue numa dança macabra de sedução e morte. Ela era uma serva de Hécate, a deusa da bruxaria, e podia transformar-se em várias criaturas para enganar as suas vítimas com uma versatilidade sobrenatural assustadora. A sua capacidade de metamorfose representava o medo ancestral da aparência enganosa e da traição feminina fatal. Similarmente, Lamia era uma figura trágica transformada num demônio devorador de crianças pela ira de Hera. Outrora uma rainha bela, Lamia foi amaldiçoada a chorar eternamente pelos seus filhos mortos e procurava vingança predando os jovens, bebendo o seu sangue num ciclo eterno de luto e retribuição. Esta transformação de vítima em predador representa um dos temas mais perturbadores da mitologia vampírica, como o sofrimento pode corromper a alma até o ponto da maldade absoluta. Os gregos também falavam das estries, criaturas malévolas semelhantes a pássaros que atacavam bebés e crianças durante a noite, alimentando-se da sua carne e sangue com uma fome insaciável. Estas entidades representavam os medos parentais mais profundos sobre a vulnerabilidade das crianças durante o sono, quando estão mais indefesas contra forças sobrenaturais. Na Mesopotâmia, a tradição de Lilu e Lashu
apresenta uma imagem assombrada das lendas vampíricas primitivas que influenciaram toda a mitologia posterior. Lilu, um demônio feminino associado ao vento e às tempestades, evoluiu para a figura de Lilith na mitologia judaica posterior. Acreditava-se que se alimentava de bebés e mulheres grávidas, bebendo o seu sangue numa manifestação primitiva do medo em relação à mortalidade infantil e materna. Lashu, por outro lado, era um demônio temível que atacava mães e recém-nascidos, causando abortos e mortes infantis numa campanha de terror sobrenatural. Ao contrário de outros demônios, Lashu agia independentemente, não sob o controle de qualquer deus, e era frequentemente retratado com cabeça de leoa e corpo de mulher, segurando serpentes como símbolos do seu poder destrutivo. Na China, a lenda do Jiangxi, ou vampiro saltitante, é um elemento fundamental do folclore que continua a fascinar até hoje. Estes cadáveres reanimados alimentam-se da força vital QI dos vivos e, devido ao rigor mortis, movem-se aos saltos com os braços estendidos numa dança macabra da morte. Os Jiangxi são criados quando uma alma falha em deixar o corpo devido a sepultamento impróprio, suicídio ou magia negra. Estes vampiros chineses absorvem a essência vital dos vivos através de métodos que vão além da simples ingestão de sangue. Eles drenam a própria energia que mantém a vida, deixando as vítimas como cascas vazias. A sua presença pode ser detectada por um brilho tênue que emitem, e várias medidas protetivas como espelhos e sangue de cão preto são consideradas capazes de afastar estas criaturas sobrenaturais. Adicionalmente, o Hulijing, ou espírito raposa, é conhecido por drenar energia vital de humanos através de sedução, numa abordagem mais subtil, mas igualmente letal. Dependendo das suas intenções, estes espíritos raposa podem transformar-se em mulheres belíssimas e são considerados simultaneamente benévolos e malévolos, representando a dualidade da natureza e da tentação. A cultura asteca temia os Tihuatetel, espíritos de mulheres que morreram durante o parto numa transformação trágica que as convertia em predadoras sobrenaturais. Estes espíritos eram considerados assombradores de encruzilhadas durante a noite, procurando roubar crianças e beber o seu sangue numa vingança eterna contra o mundo dos vivos. Frequentemente retratados com faces esqueléticas e garras, os Cihuatetel eram simultaneamente honrados e temidos. Eram oferecidos sacrifícios para os apaziguar e proteger os vivos da sua ira sobrenatural. Estavam ligados à deusa Cihuacoatl, associada ao parto e à fertilidade, mas também possuidora de um lado sombrio e destrutivo que refletia a dualidade da criação e da destruição. Esta dualidade representa a complexidade da condição feminina nas culturas antigas, onde o poder de dar vida estava intrinsecamente ligado ao poder de atirar. O folclore português também possui as suas próprias tradições vampíricas únicas, particularmente centradas na figura da bruxa, que na tradição lusa funciona como um vampiro que suga o sangue de crianças e pessoas doentes. Na cultura popular portuguesa, não se faz distinção clara entre bruxa e vampiro. São consideradas a mesma entidade sobrenatural com habilidades predatórias específicas. As bruxas portuguesas são descritas como capazes de se transformar em animais, esfregando-se no chão e assumindo formas bestiais para atacar as suas vítimas durante a noite. Esta transformação física representa uma corrupção completa da forma humana, simbolizando como a prática de artes sombrias pode desumanizar completamente o praticante. O termo chupar é usado nas histórias portuguesas para descrever o ataque de uma bruxa vampiro, indicando um método de alimentação que vai além do simples morder. Estes exemplos revelam que o conceito de vampirismo,
ou entidades que se alimentam dos vivos, é um fio comum na mitologia humana que atravessa todas as culturas e continentes. Cada civilização adaptou estes mitos para refletir os seus medos únicos e crenças culturais específicas, criando uma tapeçaria rica de tradições sobrenaturais que persistem até hoje. A persistência destas lendas sublinha uma fascinação humana universal com o desconhecido e o medo da morte. A conexão entre vampirismo e conhecimento oculto torna-se ainda mais evidente quando consideramos como muitas tradições descrevem vampiros não apenas como predadores, mas como seres que possuem conhecimento ancestral e poderes mágicos avançados. Esta associação entre imortalidade e sabedoria esotérica ecoa diretamente as tradições relacionadas com o rei Salomão e os seus seguidores místicos. As lendas dos Solomonari, entrelaçadas com os ensinamentos enigmáticos do rei Salomão, oferecem uma perspectiva fascinante sobre as tradições místicas da antiga Romênia e da Europa Oriental. Estes feiticeiros, treinados na secretiva Xolomance, são parte de uma rica tapeçaria de folclore que se estende por todo o globo, conectando-se com tradições vampíricas e ocultas que atravessam continentes e milênios. Desde os demônios bebedores de sangue da antiga Grécia e Mesopotâmia até aos espíritos drenadores de energia vital da China e dos astecas, o tema do vampirismo revela-se como um fio universal tecido através da história humana. Estas histórias, embora diversas nos seus detalhes específicos, todas refletem uma fascinação humana profundamente enraizada com o sobrenatural e o desconhecido, representando medos ancestrais sobre a morte, a predação e a corrupção da alma humana. Elas falam aos nossos medos mais primitivos e à nossa curiosidade sobre as forças que existem além do mundo visível, forças que desafiam a nossa compreensão racional da realidade. Seja controlando o clima, invocando tempestades ou roubando força vital, estas lendas recordam-nos da nossa busca eterna para compreender e talvez até dominar os mistérios da vida e da morte que continuam a nos intrigar. A tradição dos Solomonari representa mais do que simples folclore. É uma janela para compreender como o conhecimento esotérico ancestral foi preservado e transmitido através de gerações secretas de iniciados. A sua conexão com o rei Salomão não é meramente simbólica, mas representa uma linhagem real de tradições mágicas que se estendem desde tempos bíblicos até as tradições vampíricas modernas. A escolomance, como centro de aprendizagem oculta, simboliza a persistência do conhecimento proibido através da história humana. Representa lugares onde a sabedoria ancestral é preservada longe dos olhos do mundo comum, onde segredos que poderiam transformar a própria natureza da realidade são cuidadosamente guardados e transmitidos apenas aos mais dignos e preparados. Estas tradições continuam a exercer uma influência poderosa sobre a cultura popular moderna, inspirando obras literárias, cinematográficas e artísticas que exploram temas de poder sobrenatural, imortalidade e conhecimento proibido. A figura do vampiro moderno, tal como popularizada por Bram Stoker e outros autores, deve muito às tradições ancestrais dos Solomonari e à sua conexão com práticas ocultas que remontam aos tempos salomônicos. A universalidade destes temas, across diferentes culturas, sugere que representam algo fundamental na psique humana. Talvez uma memória ancestral de conhecimento e poderes que uma vez possuímos, ou talvez um anseio profundo por transcender as limitações da existência mortal comum. Independentemente da interpretação, estas tradições continuam a fascinar e a inspirar, lembrando-nos de que há sempre mais mistérios no universo
do que aquilo que a nossa compreensão atual consegue abarcar. Se encontraste esta jornada através de mitos ancestrais e conhecimento esotérico intrigante, e se queres aprender mais sobre verdades ocultas e tradições místicas que foram preservadas através dos séculos, não te esqueças de apoiar este conteúdo. O teu interesse ajuda-nos a continuar a explorar e partilhar estas histórias fascinantes que conectam o nosso mundo moderno com sabedorias ancestrais que transcendem o tempo. Junta-te a nós enquanto mergulhamos ainda mais profundo no desconhecido e mantemos vivo o mistério das tradições que moldaram a nossa compreensão do sobrenatural.